E aí, gente, tudo bem? Hoje de novo eu vou deixar aqui embaixo todos os textos que eu utilizar juntamente com o meu arroba do Instagram. Caso você goste do vídeo, eu vou pedir para você publicar no Instagram e marcar o meu arroba. Cara, hoje eu quero trazer um pouquinho sobre quais os motivos da gente não fazer mais sacrifícios igual antigamente, onde foram parar os sacerdotes e a Arca da Aliança. Após a fuga do Egito, Deus manda o povo israelita construir o tabernáculo. Lá em Êxodo 35 em diante, até o 40, ele passa medidas, ele passa materiais, ele passa tudo que deveria ser usado em cada utensílio, como as coisas deveriam ser feitas. O povo então constrói o tabernáculo. De forma resumida, na parte externa nós tínhamos o local onde eram feitos os sacrifícios, o altar do holocausto. O interior tinha duas partes separadas por um véu. No santo lugar, que era a primeira parte, a gente tinha o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. Já no Santo dos Santos, que era o segundo lugar, havia a Arca da Aliança. Para servir no tabernáculo, Deus separou a tribo de Levi, e como primeiro sacerdote, Deus separou Arão, o irmão de Moisés. Somente o sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar, no caso onde a Arca da Aliança estava. Caso ele entrasse em pecado, o sacerdote morria na mesma hora. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus em meio ao seu povo, e somente o sacerdote podia chegar até ela. O sacerdote ele era literalmente um mediador. Por exemplo, os sacrifícios em favor do perdão eram realizados por ele. Os melhores cereais, as melhores frutas e principalmente os melhores animais eram dados em oferta a Deus. Quando o templo foi construído para ser utilizado no lugar do tabernáculo, todas essas tradições continuaram. Havia um mediador, no caso o sacerdote, havia uma representação da presença de Deus, no caso a Arca da Aliança, e haviam sacrifícios em favor do perdão pelos pecados. Em inúmeros casos da Bíblia, nós encontramos a representação do Cordeiro para isso, o Cordeiro sendo utilizado para o perdão dos pecados. Na 10ª praga que foi lançada sobre o Egito, na morte de todos os primogênitos, Deus disse que todas aquelas casas que fossem marcadas pelo sangue do Cordeiro não seriam atingidas pelo espírito da morte. Quando João Batista vê Cristo, ele fala: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Já Apocalipse 13, versículo 8, o chama de o Cordeiro que foi morto. Agora note o que Isaías 53:7 diz: "Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra." Jesus morreu com a mesma função do cordeiro. Ele foi maltratado, humilhado, ele foi morto no madeiro para levar sobre si todos os nossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso significa? Cara, isso significa que nós, por conta própria, não conseguimos nos limpar do pecado. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para levar os pecados por nós. Cristo preferiu morrer por você para levar os teus erros do que viver a eternidade sem você. Agora olhe Isaías 53, verso 5. "Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados." A coroa de espinhos que ele usou devia estar na nossa cabeça. As chibatadas que marcaram as costas dele deveriam ter marcado as nossas costas. A cruz que ele carregou, quem deveria ter carregado era eu e você. Cara, tudo isso que ele fez foi por amor a você. Cara, você não precisa mais ficar matando animais e fazendo sacrifícios, porque todos os cordeiros que um dia foram mortos apontavam para o sacrifício expiatório de Cristo, apontavam para o Cordeiro de Deus. O sangue que eu falei que foi passado nas portas lá no Egito, cara, representavam o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Cara, mas não confunda. Sim, todos os teus pecados foram perdoados, mas isso não significa que você pode sair tacando louco porque Cristo já morreu por esses pecados e você tá de boa. O perdão ele só é gerado no coração de Deus quando no teu coração é gerado arrependimento e principalmente mudança. Agora vamos voltar para o sacerdote. Ele era o único que podia passar a divisão entre as duas salas, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. O texto que eu vou ler agora, de Mateus 57, versos 50 e 51, é o momento em que Cristo morre. "Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo.
A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. No momento em que Cristo morreu como sacrifício, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Cara, isso significa que a gente ganhou acesso direto ao Santo dos Santos, aquele lugar que somente sacerdote poderia entrar. Nós não precisamos mais de um sacerdote como mediador para isso. Cara, homens não são mais mediadores. Ídolos não são mediadores. Se você tiver um pouco de curiosidade sobre ídolos, cara, leia Abacuque 2, 18 e 19 e 1 Coríntios 10, 19 e 20. Você não precisa de santos, ídolos ou pessoas que agilizem o teu caminho até Deus, porque quando o véu se rasgou, você teve acesso direto a ele. 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Mas falta a arca. E a arca, onde que ela foi parar? Depois que o rei Josias manda que ela retornasse ao templo, ela fica um certo tempo sem ser citada. Ela só vai aparecer de novo lá em Apocalipse. No capítulo 11, verso 19, está escrito o seguinte: nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Hoje nós não temos mais a Arca da Aliança aqui. Hoje nós não temos mais a representação de Deus no meio do povo, porque, cara, o Espírito Santo habita em cada um de nós. Deus, ele literalmente está em meio ao povo. Ele não precisa de uma representação para isso. Você não precisa mais realizar sacrifícios porque Deus morreu por você. Você não precisa mais ficar do lado de fora porque o véu se rasgou. Cara, respeite o sacrifício que foi feito por ele e pare de brincar com o pecado. Aproveite que o véu foi rasgado e se relacione diretamente com o Pai. Abra espaço para o Espírito Santo. Por hoje é isso que eu tinha para trazer, espero que tenham gostado. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ouvir e cumprir o equibalo por parte de Cristo.